Louvado, exaltado seja o nome nosso Deus, soberano e eterno, Senhor e Criador de todas as coisas. E na manhã desse santo sábado, nós iniciamos então o mês de julho, pastor. Sábado, dia 3 de julho, graças a Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto que me dá muito prazer, muita alegria, muita satisfação. Nós estamos aqui no penúltimo estudo dessa série, Criou Deus, uma série de 10 lições. Hoje nós vamos tratar o nono tema, né? E nós vamos falar da criação do sábado, no sentido de um memorial da criação. E nós queremos dar as boas-vindas, nós damos as boas-vindas a todos os irmãos, a todas as irmãs. E o nosso desejo, a nossa oração é que sempre o favor e a graça do Senhor esteja convosco, a vossa casa, o vosso lar, a vossa família. Nós damos início a esse estudo bíblico na manhã desse santo sábado e acolhemos cada um de vocês, recebemos cada uma de vocês em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, eu tenho aqui a Bíblia, tenho também, o senhor trouxe aí a lição impressa, né? Nós temos ela aqui em PDF também, e nós temos ela aqui no aplicativo, né? Nós vamos ter a oportunidade de acompanhar. Eu quero crer que você também vai estar acompanhando conosco, não somente o vídeo, né, pastor, mas também acompanhando também aqui os dizeres. Mas nós vamos iniciar, pastor, orando, né? Vamos iniciar colocando a nossa vida diante de Deus, o Senhor que de maneira providencial tem nos sustentado e preservado, né? Você poderia nos dirigir? Sim, claro. Vamos orar então, porque afinal de contas, esta oportunidade ela é bem pontual e ela é bem significativa pelo que ela representa. Começar o sábado refletindo sobre a palavra é uma boa oportunidade de crescimento, de fortalecimento, de consolidação da nossa fé. Então, nada mais apropriado que não o início desse momento numa palavra de oração. Vamos orar então. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque só o Teu nome é capaz de nos conduzir. A vida é dura, a vida oferece perigos, riscos, mas com o Senhor ao nosso lado nós vamos rompendo, e assim chegamos a mais um sábado, a mais um momento de reflexão e de pensar na Tua palavra. Abençoa, Senhor, o propósito, abençoe a nossa vida aqui, a minha e a do pastor Francisco, na condução do assunto, e a vida de cada irmão que está ouvindo. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor. E é dessa palavra que nós vamos falar, e vamos hoje desfrutar deste momento da Tua obra criadora, quando o Senhor fechou todas as atividades criadoras e fez isso abençoando o sétimo dia. Pai, eu te louvo, te bendigo por esta oportunidade e espero no Teu favor sobre todos nós. Assim oramos como quem agradece pela graça que o Espírito Santo nos dá, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, pastor, nós temos aqui, no princípio criou Deus o sábado. Texto áureo, pastor, livro do Gênesis, o capítulo
de número 2, versículos 1 a 3. Enquanto o senhor encontra aí, já encontrou? Fazer lembrar aqui o objetivo. Levar o estudante da Bíblia a refletir sobre a criação do sábado. Graças a Deus. Graças a Deus. E o texto, para os irmãos ficarem bem cientes, creio que é um dos textos assim que todos nós aprendemos e eu não digo decoramos, mas fixamos ele na mente desde muito cedo na idade. Para quem teve a oportunidade como eu de viver toda a minha vida ligado às palavras, então a gente aprende esse texto, fixa esse texto na mente muito cedo. Mas o texto é sempre oportuno a gente fazê-lo lembrado. E Moisés começa dizendo que a palavra aqui é de alívio. Ela denuncia um certo bem-estar, um certo ar de satisfação. A literatura escrita por Moisés, ela inspira a gente para ver isso, para pensar isso, para sentir isso. Assim, ele começa no capítulo 2: os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então é como a gente diz aí, inclusive escreveu ali, é como diz, ufa, tudo está pronto. E nesse tudo estar pronto, chega o sábado. O sábado chega para colocar a cereja no bolo. É aquele toque final, não vai se fazer mais nada. É como se fosse um recipiente e o sábado chega como sendo a tampa desse recipiente. Não vai se fazer mais nada, não vai se colocar mais nada dentro dele. Esse assim os céus foram acabados denuncia esse momento. Deus inspirou Moisés para que escrevesse isso, e ele escreveu exatamente nesse ar de alívio. E havendo, daí vai informar, que havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Os dois verbos aqui no tempo aí, o pretérito mais que perfeito. Deus criara e fizera, quer dizer, tudo que ele havia feito, ele já havia acabado de fazer. Neste momento, quando o sábado chega, tudo já havia sido feito e terminado no passado. Agora é sábado. E o sábado chega então com esse gostinho de olhar e dizer: está pronto, está feito, está acabado. Não tem mais necessidade de se complementar. Ufa! Foi muita coisa criada nos 6 dias anteriores: o céu, a terra, a luz, firmamento, planetas, terra firme, mares, plantas, vegetais, roseiros, aves, répteis e animais aquáticos, seres vivos de variadas espécies. E o homem, tudo estava pronto, funcionando perfeitamente, nada faltou. Nada do que foi criado apresentou inconsistência ou incompatibilidade nem defeito. Fazer lembrar aqui aos irmãos, em relação ao trabalho de Moisés, Sim. registrar aqui que todo o conteúdo que a gente encontra no livro de Gênesis, Moisés não participou daquilo. Moisés não estava lá. Não é? Então, a criação, depois
as gerações que foram ali registradas. O episódio mais importante, no sentido de amplitude, o dilúvio e os descendentes de Noé. Depois aparece Abraão na história, e depois os seus descendentes, né? Isaac, Jacó, seus filhos. É tudo história narrada por Moisés pela revelação de Deus. Ele não participou desses eventos. Mas então, Moisés aparece no Êxodo. Mas no Gênesis é narrativa que ele recebeu de Deus por inspiração, por revelação de Deus. E não é o caso, mas oportuno dizer que alguém poderia pensar ou ficar às vezes duvidoso, pensando, mas se ele não estava lá, como é que ele escreveu tudo aquilo? Não é? Então é para a gente entender que a narrativa, ela é tão concisa, ela é tão coerente, e é impossível a gente ter dúvida de que quem escreveu aquilo não escreveu da sua mente. Então, ele escreveu coisas que nós hoje nos beneficiamos dela literalmente, naquilo que ele escreveu. Por exemplo, quando Deus fala com Abraão dizendo que a sua descendência. Moisés não foi contemporâneo de Abraão, pelo contrário, né? Mas então a consistência, a coesão dos escritos do Gênesis é digno de crença, de fé, no que está ali, dado a consistência, a coerência que há entre todos os fatos relatados. Assim como Deus revelara a Moisés o que havia acontecido, e também o fez respeito ao apóstolo João, mas aquilo que ainda há de acontecer. Porque o nosso Deus é o Deus Criador, e Ele é o Deus que se revela e Ele se manifesta. São duas coisas bastante interessantes aqui, na questão da gente verificar a coerência bíblica. Começa aqui os relatos de um homem que estava aqui. Então tem todo um lapso de dezenas de séculos, resumido. E a gente tem já dito isso em algumas oportunidades, que o Apocalipse, ele é todo cheio de símbolos, todo cheio de imagens, todo cheio de cores, de fatos, de alegorias, porque não tem nome para citar. Moisés cita Abraão, cita Noé, cita a descendência de Adão, não é? Mas João não tem nome para citar, ele tem imagem. Então tudo aquilo que João escreve, e a gente está aqui fazendo esse link, pastor, e os irmãos, eu quero que os irmãos entendam, e a gente está falando do valor com isso, o valor das Escrituras, como ela é crível, porque ela é coerente. Moisés, a ele foi revelado todos aqueles fatos com pormenores, a João também. Só que a diferença é que Moisés falou de fatos que tinham lugar e nomes para citar o ocorrido. João não tinha nomes e nem local para citar. Então ele fala por intermédio de símbolos. Mas as Escrituras, portanto, ela abrange séculos e até milênios antes do primeiro escritor escrever, e ela também alcança milênios depois que o último escritor, o último instrumento que Deus usou foi João, para escrever fatos que até a volta de Jesus
Então, só para fechar esse bloco de comentário, para a gente dizer quão válido é o testemunho bíblico sobre a criação. Às vezes a gente cita alguma coisa da ciência, etc., apenas para ilustrar, mas a Bíblia não tem concorrente. Bíblia não tem rival. As Escrituras não têm rival. Não tem, e não tem ninguém para competir com ela, não é? E ela é suave, serena. Ou eu creio, ou eu vou correr atrás de fatos que eu vou me cansar e não vou encontrar esclarecimento. Mas o fato é que a criação, ela é perfeitamente crível, porque o autor que escreveu sobre a criação, ele tinha um suporte e lhe dava habilitação para ele escrever o que ele escreveu, que foi o próprio Deus. Somando a isso, para a gente, para reflexão 1, a maneira como tudo isso foi preservada e é preservada e está à disposição. E não apenas ser o teor da verdade, a própria verdade, mas a maneira como tudo isso foi preservado e está à disposição das pessoas. Então, esse também é um dos motivos da nossa alegria. A reflexão 1, pastor. Quando pensamos no sábado, o que vem à mente são os 10 mandamentos. É assim para você? Viu, pastor, aproveitando o que o senhor está dizendo, e por que a gente põe aqui, sábado lembra os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos é a síntese do propósito do Criador para com a criatura. Seria pensar que nós temos aqui um pacto de exclusividade. A criatura tem como único Deus o Senhor Criador. E o Senhor Criador tem como único propósito fazer feliz e abençoar a criatura. Portanto, o pacto da fidelidade, da exclusividade que é representado nos 10 mandamentos, diz tudo o que é importante que a criação, no caso mais especificamente a criatura, preste atenção para que haja harmonia, para que haja boa convivência, bom relacionamento, boa amizade. Então, os 10 mandamentos, ele faz a criatura não se esquecer de que Deus é exclusivo para ele e que o ser humano é um tipo de ser de relacionamento exclusivo. O ser humano não se relaciona com outra criatura ou com outra criação de Deus da forma como se relaciona com o homem. É relacionamento exclusivo. Não tem como dar ao relacionamento com outros seres criados o mesmo relacionamento se dá entre os homens. As pessoas, né? Homem aqui é genérico, né? Então, as pessoas, de maneira que a gente diz que o quarto mandamento, o sábado, aliás, lembra os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é essa carta de exclusividade onde está ali demonstrada a relação única, exclusiva, eterna entre Criador e criatura. Os 10 mandamentos sintetizam isso. Então, dentro dessa compreensão, os 10 mandamentos nos lembram as pragas do Egito, a morte dos primogênitos, a abertura do Mar Vermelho, Maná, o Êxodo. Por fim, a entrega das tábuas a Moisés. É interessante dizer que em todas essas falas que são pontuais, a narrativa da saída do povo do Egito, o que nós podemos ver é exatamente isso, pastor. Não é uma questão em absoluto
ser autoritário, é uma questão de ser aquele que livra. Por exemplo, na morte dos primogênitos, o povo foi poupado. Na abertura do Mar Vermelho, o povo foi poupado. Quando o Senhor enviou o maná, o povo está sendo alimentado. Fome, Poupado da fome. da escassez. Então quer dizer, esse eu sou o Senhor teu Deus, eu cuido de você. Essa que é a compreensão. E aí nós temos o mandamento a respeito do sábado. Por que o sábado? Por que Deus deu o sábado? Vamos retomar especificamente aqui a questão da ideia do sábado. Nós até falamos então há poucos dias, como o senhor falou, sobre isso, quando lá no Gênesis Deus inspira Moisés para dizer, olha, Deus descansou no sábado. Na verdade, esse descansar tem o sentido de cessar. Não é que ele descansou, que ele cruzou as pernas, sentou, estava exausto. Não, é descansar no sentido de cessar. Da mesma forma, em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, como está dizendo aqui, o mar e tudo quanto nele há, quer dizer, ele criou tudo. E ao 7º dia descansou, cessou. Dessa forma, e esse é o motivo incentivador para os filhos de Deus também cessar no sábado, o seu labor comum da semana, não é? E aí entra o aspecto que finaliza aqui o verso 11, que é um aspecto totalmente exclusivo, quando vai dizer que o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou o dia de sábado. Alguém vai dizer, não, mas santos, abençoados são todos os dias. De fato, abençoados são todos os dias, mas ao sábado Deus deu um destaque. Veja só, a criação não diz, olha, e abençoou e santificou o dia 1º, o dia 2º, o dia 3º, o dia 6º, mas ao 7º dia ele abençoou e santificou. É diferente. Daí o conceito de santificação, porque os outros, embora sejam dias abençoados, eles são comuns, são dias de feiras. Eles são abençoados para nossa busca de administrar e cuidar daquilo que Deus criou e cuidar da nossa própria necessidade. Mas o sábado tem a exclusividade para adoração a Deus. E aqui, pastor, eu consigo ver aqui também, mas o Senhor fala assim, bom, é a hora de colocar as nossas ferramentas na gaveta, e o que poderia ter sido feito, foi feito. Então, que compreensão é essa? Cessou. Parou. Cessou. Descansou. Então descansar, cessar, é assim mesmo. Essa compreensão de que o mandamento é pesado, é uma compreensão totalmente equivocada no que diz respeito à maneira como Deus se apresenta para nós, a ponto de, detalhe riquíssimo, era assim, no 6º dia, eu te dou pão em dobro para que você possa. Então quer dizer, entender que a observância do sábado, como diz as Escrituras, é um peso, é um equívoco, assim, lamentável. Pastor, mas olha, dentro da sua palavra, se a gente for pensar por esse lado, o peso é da sexta e não do sábado. Porque na sexta você só não faz as coisas da sexta. Porque você tem que pegar do mas você tem que fazer as coisas do Você pega o maná em dobro. Então, o peso não é o sábado, o peso é a sexta, né? Mas deixa-me comentar um detalhe, pastor, que até foge um pouco do assunto sábado, mas no geral essa questão de ser peso.
o cristianismo prega, no geral, que não só o sábado era pesado, mas que todo o sistema de lei era pesado. E junto com essa pregação, com esse argumento, vem a ideia de que então a lei foi abolida porque ninguém conseguia guardá-la, era muito pesado guardar a lei. Então foi mudado. Isso aí é um equívoco, como o senhor falou, tomou emprestado aí sua expressão, é um equívoco lamentável, porque Deus não mudou de improviso. Isso equivaleria a dizer assim: olha, esse banco aqui, o senhor recebeu uma incumbência de levá-lo até a sua casa, carregando ele na mão. Mas chegou ali na esquina, quem pediu para o senhor levar o banco percebeu que o senhor não estava dando conta de levar o banco. Aí então cortou uma perna do banco, entendeu? Tirou uma parte do banco e aí aliviou para o senhor poder chegar em casa. E já não é mais um banco, né? E já não é mais um banco. Se você exatamente. Então veja só, com a palavra de Deus não aconteceu nada disso, nada foi feito de improviso. O que aconteceu a partir de Jesus estava perfeitamente previsto por Deus, era isso que ia acontecer. Então não foi, Jesus não veio porque os judeus não estavam dando conta do recado. As coisas que mudaram depois de Jesus não foram mudadas porque os judeus não estavam dando conta, porque os que viriam para o Evangelho depois não iriam dar conta também. Então veja, o sábado, muito pelo contrário, o sábado é bênção que só quem tem essa luz divina é que vai entender o quanto o sábado é abençoador e nos traz felicidade. Quando as pessoas dizem o sábado é pesado, na verdade, do que elas estão dizendo? Elas estão dizendo uma coisa que elas não sabem. Entendeu? É como se eu pudesse aqui dizer assim: pastor, deixa de usar seus óculos, porque os seus óculos pesam muito. Eu não sei, você não está reclamando que está pesado. Eu não sei quanto pesam os teus óculos. Mas por que eu vou dizer que você vai mudar porque está pesado? Então veja só, as pessoas estão dizendo de uma coisa que elas não têm entendimento. O sábado foi feito como bênção, foi separado para abençoar as pessoas e não para maltratar, para judiar, para escravizar, para submeter as pessoas à humilhação de um fardo que eles não possam carregar. Sábado é bênção pura e só percebe isso quem tem a luz de Deus para isso, aceita a luz de Deus para isso. E lá na criação Deus separou o sábado, não foi também porque chegou no sábado, ele não tinha mais o que fazer, olhou, acabou, não tem mais nada a fazer, então eu vou abençoar esse dia. Não, o sábado foi planejado, do jeito que nós, os seres humanos, fomos planejados. Toda a criação foi planejada e o sábado faz parte dela. E aí, nesse sentido, pastor, nós vamos falar na reflexão agora, alguma coisa para nós compreendermos algo relacionado ao princípio desse mandamento. Existe de fato aqui a observância do sábado. Você observa o sábado simplesmente quando você não faz uma atividade comercial. Então não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o seu animal, nem o seu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então, a observância do sábado para viver esse deleite que o pastor Eliseu se refere aqui, diz respeito a uma consciência, porque esse sábado, como no sentido de uma criação, como um memorial da criação, ele tem um propósito. Não é simplesmente se ocupar das coisas que você comumente se ocupa nos demais 6 dias da semana, mas é você se aproximar, é você entrar
no gozo do seu Senhor. Essa é a compreensão. Mas para que você possa fazer isso, para que eu possa fazer isso, é necessário que cesse a obra também. Então, cessar a questão do trabalho é parte, mas é parte necessária para que o melhor possa vir. Ó, reflexão 2. O sábado foi separado para um propósito santo, santificado. Essa iniciativa divina... Só um detalhe, me perdoa, mas só um detalhe, a questão do santificado. A ideia, para a gente absorver a ideia. O santificado é o separado. Então a expressão santificado, ela denuncia que o sábado foi separado. Se é separado, não está no meio, não está no conjunto, os dias da semana. Ele foi separado. Então, ele não é um sábado. A semana só tem um sábado. Ele é o sábado. Ele não é um sábado do Senhor, o teu Deus. Isso. Essa iniciativa divina em relação ao sábado revela-nos que a guarda do sábado vai muito além do que a simples interrupção das atividades normais e cotidianas. E aí nós temos, eu vou fazer seu comentário, e nós temos o texto de Isaías, que vai declarar: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, e chamar-te ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Esse texto do profeta Isaías, do capítulo 58, versos 13 e 14, nós fizemos menção há poucos dias, quando falávamos a respeito do sábado. Veja só, o que é que esse texto, em síntese, está dizendo? O que é que ele está a nos informar? A síntese desse texto é dizer para cada um de nós, para cada uma das pessoas que conhece, que se interessam pela palavra de Deus, é que o sábado não é um dia comum. E como é que eu profano o sábado? Não é? Como é que eu transgrido? Como é que eu profano? Como é que eu faço por atrair a tristeza, a ira de Deus sobre a minha vida? Ou, uma outra concepção também, deixo de desfrutar da bênção de Deus na minha vida. Isso, mas ok. Pensando aqui para lá, não é? Então, veja só, no sábado, pelo que a gente lê aqui pelo profeta Isaías, na inspiração do profeta Isaías, a gente vai perceber que a gente profana o sábado com coisas lícitas. Entendeu? É lícito de domingo, do primeiro dia ao sexto dia da semana, é lícito trabalhar, ir à luta, negociar, comprar, barganhar, vender, se relacionar, plantar, colher, produzir, reproduzir, etc, etc. Então, são todas as coisas lícitas que se faz do primeiro ao sexto dia da semana. Mas essas mesmas coisas lícitas que eu faço durante os 6 dias da semana, se eu as fizer no sábado, essas mesmas coisas lícitas, se eu as fizer no sábado, eu profano o sábado. Não é incrível isso? Olha, são coisas lícitas,
Nós não profanamos o sábado fazendo coisas ilícitas. A pessoa profana o sábado fazendo coisas ilícitas, mas lícitas para os 6 dias da semana, e não para o sábado. Quando disse desviares o teu pé, é fazer o seguinte, é fazer no sábado que era para ser feito durante a semana, não no sábado. A gente até explicou naquela oportunidade também, que esse trabalho, eu só repito no sábado, o trabalho semanal, sem carregar culpa, se esse meu trabalho estiver voltado para a vida. E aí Jesus vai esclarecer. Olha, se o seu animal cair no buraco no sábado, você retira ele do buraco. Ele foi acusado de ter curado alguém em sofrimento. Então, inclusive chamou. Se o animal cai no buraco, você não vai tirar? O que vale mais? Sim. Então, assim, se você sair no sábado para ir no mercado comprar alguma coisa, você profana o sábado. Mas é pecado ir ao mercado? Não, você vai durante a semana. Entretanto, se você precisar ir ao mercado para atender uma necessidade da vida, se você precisar ir lá, chegou uma pessoa inesperadamente na sua casa, ou você tomou conhecimento de um fato, de uma situação que você precisa socorrer, você precisa levar uma cesta básica lá, você vai no mercado e compra a cesta básica e leva para a pessoa. Isso são coisas de se fazer no sábado? Não. Mas se a vida está em jogo, você faz. Como, por exemplo, Davi, em determinado momento, ele se alimenta do pão que estava ali, né? E aquilo, com certeza, não era lícito. Então, mas veja só, Jesus fala de uma coisa para esclarecer outra. Sim. Porque comer pão é diferente de profanar o sábado. Então, veja só. Eu também lançar a mão dos cereais para se alimentar também. Não é pecado. Então, veja só, coisas lícitas que podem profanar, mas coisas lícitas que poderia profanar, mas ele não profana quando a vida está em jogo. Não era devido Davi e os seus guerreiros comer do pão da preposição. Se eles tivessem feito isso em outra circunstância, talvez eles não sairiam do templo, seriam fulminados ali, não é? Enfim, então o sábado é isso. Deus separou para ser graça, bênção para as criaturas. Muito bem. Pastor, nós temos também aqui um texto, Deuteronômio, verso 12 a 15. E ali nós temos uma repetição, né, com outras palavras, mas com um detalhe muito importante, né, pastor? No final do verso 15. Sim. Né? E eu acho que isso é bastante pertinente dentro disso que nós estamos falando. Sim, olha o que vem aí. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. O texto já vai nos conduzindo. Nós sabemos a palha, tijolo. Foste servo na terra, escravo na terra do Egito. Então, para quem ensinou você que guardar o sábado é ser escravo, na verdade, guardar o sábado é livre. Guardar o sábado é ato. Foste escravo, mas agora eu te tirei da escravidão. Então, e você estava numa escravidão que no sábado você estava cuidando dos interesses do faraó e dos seus senhores, não é? Mas o texto todo vai dizer: então você foi escravo no Egito, e o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então veja só, o sábado é uma bandeira de liberdade, sinal, entendo que ou a bandeira. E a bandeira, é interessante essa questão de bandeira, né? Qual é o lugar da bandeira? Na gaveta? Dentro do armário? Pode observar que bandeira só é bandeira para você prestar devida continência
para aquilo que a bandeira representa quando ela está no mastro, quando ela está lá em cima, quando ela está tremulando lá em cima. Então, o sábado é uma bandeira, é um sinal. Ele fala pelo profeta Ezequiel, né? Ele será um sinal entre mim e vós. Então, o sábado é uma bandeira para ficar tremulando bem no alto, para todos poderem ver, não é? Que essa pessoa, ela vive em função do seu Criador, e o seu Criador tem o seu olhar, a sua atenção por ela, não é? E nós estamos falando que o sábado ele foi criado por Deus, não foi por um tampão, como já falamos. Deus terminou no sexto dia, olhou, aí seria como se ele colocasse a mão, o dedo assim e pensasse, bom, o que mais? Não é? Não tem mais nada. E a gente citou num dado momento aí do estudo, um pouco mais atrás, que o que Deus criou, ele criou perfeito, não teve edição, não teve versão para aperfeiçoar, não teve correção, enfim, fez, e o que ele fez lá está até hoje, e o sábado foi feito lá, na criação, e ele, portanto, está até hoje. E o que é sábado? Sábado é bênção, é bênção. Sábado é dia de valorizar a vida, de valorizar a nossa comunhão entre as pessoas e de todos nós com Deus. Não havia de ter forma melhor para fechar o processo de toda a obra criadora. Somente Deus, tão grande como é o Senhor, poderia fazer. Fez. Bendito seja. Por isso a gente cita Tessalonicenses, em que Paulo vai dizer, deem graças, porque não podia ser melhor. A expressão não podia ser melhor é uma expressão que diz assim, é o máximo, foi empenhado o máximo para que o sábado pudesse ser o que é. Pastor, e para os irmãos todos, né, a gente pensar, e eu sou muito empolgado sobre o sábado, porque o sábado não é nada daquilo que as pessoas dizem que é. Eu estou dizendo às pessoas que desprezam o sábado e faz dele um dia comum. Quem faz isso está perdendo muito, perdendo em qualidade de comunhão com a família, perdendo em ser um servo que possa ser achado obediente, perdendo no sentido de ter um espaço de tempo toda semana, de forma, eu já citou, de forma exclusiva na adoração a Deus. De maneira que a gente vem, o senhor citou e é verdade, a gente vem na igreja no domingo à noite, a gente vem na congregação na quarta-feira à noite, a gente participa dos cultos nas casas de família, então a gente participa de reuniões, a gente tem atividades diversas, mas nada se compara ao sábado de manhã. Você pode fazer um congresso de jovens, participar dele, você pode fazer uma atividade de vigília, participar dela, você pode fazer, enfim, muitas. Eu não estou dizendo que as outras coisas não têm importância, estou dizendo que são todas as coisas importantes, mas o sábado é exclusivo, o sábado é diferente. Ser um guardador do sábado não é simplesmente parar de trabalhar. A gente citou também há poucos dias, não é? Porque centenas de milhares de pessoas não trabalham aos sábados devido à sua categoria profissional. Os bancários, servidores públicos, muita gente do comércio, profissionais liberais, mas essa gente não está desfrutando, tá? Elas estão simplesmente um dia fora das suas atividades comuns, mas elas não estão olhando para o sábado como uma chance de se conectar com Deus. E essa chance de se conectar com Deus não é ser um eremita, ir lá para o mato. Então, a oportunidade que ele tem ali de concentrar a sua atenção, seu cuidado, seu zelo
nas coisas que vêm de Deus. Portanto, o sábado foi feito lá na criação de uma maneira extremamente favorável ao bem-estar do ser humano. Saber que nós falamos toda essa questão com muita tranquilidade. Também nós entendemos que cabe a nós, cada um de nós, olhar para a nossa própria vida. Não é o pastor Francisco, vai. O que nós temos que fazer, nosso papel vai muito além disso, pastor. O próprio Deus fala, lembra-te. O próprio Deus fala, lembra-te. Então, a nossa compreensão, assim, a gente fala assim, nosso desejo não é outro, senão que você, a sua casa, a sua família, seja ainda mais abençoado. É bom também, nisso que o senhor está dizendo, dizer que o Evangelho é desafiador, né? O Evangelho é desafiador. E tudo que é desafiador incomoda. Às vezes a pessoa possa se sentir incomodada, porque não pelas nossas palavras de hostilidade, ou de agressividade, ou de ataques, ou críticas, ou coisa que o valha. É que o Evangelho é desafiador. Pensa na pessoa que não conhece o Evangelho e ele começa a ter contato com o Evangelho. Essa pessoa, e eu penso que o senhor tem essa experiência pessoal, enquanto os irmãos também têm, que foram provocadas, desafiadas, por incomodadas. Então, é possível que a gente fale o que nós, nesse tema e qualquer outro tema, e que acabe incomodando alguém, porque o Evangelho é desafiador, e sábado é Evangelho. E a palavra do Senhor nos diz, 1 Tessalonicenses, em tudo dai graça, inclusive pelo sábado. Inclusive pelo sábado. É que foi o que o Senhor colocou ali, né? Não haveria uma forma melhor de concluir a criação, né? E então agora aqui a conclusão: por Deus vivemos, por Ele, para Ele. Porque quando nós estamos buscando a adoração, o louvor de Deus, nós estamos efetuando aquilo pelo qual nós fomos criados e existimos. Então isso fecha a porta do erro, do equívoco, né, pastor? Nós só temos dois pesos, né, que pode pesar sobre nós. E a palavra pesar aqui precisa ser bem entendida, mas ou pesa sobre nós a mão de Deus no sentido de nos carregar de bênçãos, ou pesa sobre nós o efeito do pecado que nos carrega de dores, de frustrações, de tristezas, que o sábado fecha a criação. E mudar o dia de sábado para outro dia de adoração do Senhor seria uma afronta contra a obra criadora de Deus, que fecha o ciclo semanal com o sábado, como quem dizia assim, olha, tudo isso é para vocês fazerem, cuidarem, etc., durante toda a semana, os 6 dias, mas para fechar o ciclo semanal, vocês se voltem para mim, para a gente ter uma conversa, uma comunhão, para a gente estar junto, com exclusividade e sem pressa. E o nosso desejo e a nossa oração é que sempre o favor e a graça do Senhor seja convosco, a vossa casa, o vosso lar, a vossa família. Senhor, nossa vida está diante de Ti. Eu me recordo, Senhor, eu penso nos meus irmãos, eu penso nas pessoas que estão se achegando ao Evangelho, estão tendo contato com a Sua palavra. Eu penso, Senhor, nas pessoas que de alguma maneira têm dificuldade, Senhor, de fazer cumprir aquilo que é a Sua vida. Senhor, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração. Em nome de Jesus, todo aquele, toda aquela, nesse momento se coloca diante de Ti com o desejo genuíno de observar, Senhor, a Sua vontade, não somente na questão da observância do sábado, mas em todas as questões que são requeridas pelo Evangelho. Eu te peço, abençoa, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Permita-nos, Senhor, viver, Senhor, essa dádiva,
viver, Senhor, essa bênção na nossa vida. Senhor, que nós sejamos solidários, nós possamos nos identificar uns com os outros, nós possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, como igreja, como corpo de Cristo, nós possamos, em nome de Jesus, amar. Nós possamos amar. Sim, Senhor. Obrigado pelos momentos que aqui nós passamos. A tua bênção seja sobre cada lar. Amém, Senhor. Pastor Eliseu, obrigado. A todos vocês nossos irmãos, muitíssimo obrigado, que Deus nos abençoe. Estejamos atentos, preparados, ainda mais revigorado e animado para cultuar a Deus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. E com Deus. Deus abençoe. Amém.